Olá, seja muito bem-vindo a mais um BMC Talks, o nosso programa semanal aqui de entrevistas na BMC News. Lembrando que a gente traz aqui grandes personalidades, empreendedores, profissionais, executivos realmente que estão transformando esse nosso país aí, grandes nomes, grandes histórias. E hoje um programa muito especial sobre um dos principais assuntos do ano de 2020, continua um grande tema de 2021, realmente está revolucionando o mercado financeiro mundial. E lembrando também que você pode acompanhar pela sua plataforma de podcast preferida, é só procurar lá BMC Talks. Toda semana também, a gente toda quinta-feira está aqui na BMC News, tá bom? Então mandem também sugestões de nomes e, como eu falei, o programa está muito especial, que a gente vai conversar sobre um assunto que são principalmente conhecidas como as criptomoedas aqui no Brasil, né, uma das maiores plataformas, né, exchanges, conhecer todos os conceitos, conteúdos e também falar sobre os próximos passos, tanto das criptomoedas como principalmente da Foxbit. Hoje a gente vai estar aqui com o João Canhada, que ele é o CEO da Foxbit, tá bom? A gente está com o João aí já para chamar ele. Muito boa noite, João. Obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. Seja muito bem-vindo ao nosso BMC Talks. Muito boa noite, obrigado pelo convite. É um prazer estar podendo participar e contribuir aí um pouquinho para quem quer se inteirar a respeito do assunto de criptomoedas, Bitcoin em geral. Lógico. Obrigado você, João. João, antes de começar falando da Foxbit, da criptomoeda, do Bitcoin, eu sempre trago aqui também como é que o João, né, chegou realmente, qual foi a construção, né, do executivo para virar realmente o CEO, um dos principais executivos da Foxbit. Como é que contar um pouco da sua história, né? Você sempre foi do mercado financeiro, a formação acadêmica, o pessoal sempre faz essa pergunta, né? Realmente precisa ter um conhecimento. No Brasil esse tema é relativamente novo, acho que no mundo todo, mas no Brasil ainda é relativamente muito novo. Enfim, como é que foi realmente essa jornada até realmente ser um dos principais executivos da Foxbit, que é uma das maiores plataformas aí, depois você me corrija se eu estiver errado, mas com certeza do Brasil, mas talvez até mesmo do mundo, né? Da América Latina, dos principais países, né? Boa, a Foxbit está entre as mais antigas do mundo, de fato. Em 2014, quando a gente lançou, corretora de criptomoedas existia menos de 100 no mundo todo. E hoje tem mais de 3 mil, né? Então mudou bastante o cenário e a competição também. Mas, rapaz, eu não era de mercado financeiro, não. Era mais próximo de ser um caminhoneiro, como meu pai, do que efetivamente alguém do mundo financeiro. Eu sou um grande entusiasta de criptomoeda e aprendi muito sobre economia nesse meio do caminho, né? Principalmente quando vai entender ali os fundamentos do Bitcoin, né? Escassez em relação à inflação, como funciona, tá? Então aprendi muito no meio do caminho, mas não sou do universo financeiro, né? Nem minha família também. Então, assim, sou o que buscou algo diferente, né? Quando eu entrei no universo de criptomoedas foi justamente porque eu estava com um problema financeiro. Tá? Então, eu tinha dívida, eu estava numa situação muito complicada da minha vida e, conheci a SPC e Serasa a fundo, tá? E tive diversas dificuldades ali no começo que me levaram para a criptomoeda. Sim. Mas você acha que, por exemplo, precisa de uma formação, porque assim, a gente já tem as dificuldades tradicionais no mundo das finanças, da economia, e quando a gente fala de criptomoedas também, a gente está falando de um universo que tem aí cerca de 10, 11, 12 anos de história. A gente não está falando por exemplo, a gente vai na academia, você tem centenas de livros sobre contabilidade, enfim, a gente tem muita informação, mas é uma informação mais recente, então realmente como é que funciona essa parte realmente da educação, do conhecimento também com o dia a dia de quem investe, de quem trader, realmente quer conhecer mais o mercado de criptomoedas, né? Olha, para contratar aqui na Foxbit, saber, conhecer sobre o mercado e saber o que é sim um adicional, né? É um ponto positivo. Mas sim, não é obrigatório, porque é muito difícil você realmente filtrar quem domina, quem conhece o ecossistema, né? Acho que no Brasil, se a gente for levar isso ao pé da letra, eu diria que tem menos de 200 profissionais aí no Brasil inteiro que dominam criptomoedas, entendem o que é Bitcoin, como funciona, e sabem
utilizar na prática, né, no dia a dia. Especulador é uma parte do ecossistema, né? Então, mas entrar numa plataforma, apertar um botão comprar é uma coisa. Outra coisa é você saber efetivamente movimentar o Bitcoin entre carteiras A e B, ter custódia própria, ter acesso a um software de carteira, depositar entre plataformas, enfim, saber utilizar todas as praticidades aí do Bitcoin, né? E aí realmente são poucos no Brasil que trabalham com isso profissionalmente, e eu diria que não passa de 200 que realmente entendem profundamente esse mercado. Tá? Então, saber sobre economia, saber sobre mercado financeiro em geral, não é uma obrigação para que você participe do mercado cripto. Até porque não é a realidade da maioria das pessoas que estão no mercado cripto, né? Então tem muita gente ainda evoluindo, e eu me considero também uma dessas pessoas. A gente está em constante evolução sobre a temática economia, finanças em geral, é uma coisa. Quando a gente vai para a criptomoeda e todo o avanço que tem acontecido no mundo, DeFi, ICOs, etc., é outra que, se eu parar de ler notícia um dia, no outro eu já estou desatualizado. É um universo que está se expandindo muito rápido, e ele está replicando basicamente tudo aquilo que você vê no seu dia a dia, no sistema legado, vamos chamar assim, o tradicional, né? Está sendo replicado em criptomoedas de alguma maneira. Tá? Então, sem exceção, empréstimos, garantias, empréstimo com garantia, colateral, margem, lending, futuros, alavancagem, opções, tudo isso está sendo recriado no universo de criptomoedas em geral. Tá ótimo. Antes de entrar em mais detalhes das criptomoedas, eu queria falar um pouco da Foxbit, né? O que a gente consegue comprar, negociar na Foxbit, falar um pouco também da história, né? Quando começou, depois a gente vai falar um pouco dos próximos passos, né? Mas segura um pouquinho, falar um pouco do que a gente tem hoje e um pouco também da história, né? da Foxbit, e já também falar um pouco da negociação dos principais ativos, as principais criptos aí disponíveis, né? Legal. Bom, a Foxbit atua como intermediário, tá? Então, basicamente, eu unifico ali o cliente que tem Bitcoin, o cliente que tem reais, e permito que eles transacionem entre si. Então, se você anuncia uma ordem de compra de Bitcoin no meu order book e outro anuncia uma ordem de venda, caso os preços derem match, aí você há uma troca de posição e a Foxbit fica com uma taxinha por permitir essa intermediação. Tá? Então, a gente tem cadastro do comprador e do vendedor, tem um ativo pré-depositado, e uma vez que esse cliente tem esse saldo gráfico na plataforma, ele pode abrir uma ordem de compra e de venda muito semelhante ao que é aí numa bolsa de valores tradicional, né? Olhando aí para a história da Foxbit, como a gente começou, em 2011 na verdade, 2011 eu fundei uma transportadora com meu pai, então eu cuidava ali, administrava a transportadora, e caminhões e motoristas, etc., foi um negócio muito bom, bacana, funcionou bem por um tempo, até que a gente tomou um calote, eu fiquei numa situação financeira bem ruim, e aí por volta de 2013 eu comecei a procurar alternativa. Eu fazia faculdade de administração em São João da Boa Vista, na Unifeob, e basicamente eu não conseguia mais pagar a faculdade, minha situação financeira estava caótica. Então eu fazia acordo com a faculdade, atrasava 6 meses, fazia o acordo, atrasava o acordo também, então minha vida financeira estava bem ruim. SPC e Serasa conhecia a fundo. A minha ficha do Serasa dava mais de 50 páginas em 2013, tá? E aí eu fui procurar alguma coisa com aquilo que eu sempre realmente tive afinidade, né? Então, computador e internet sempre foi algo que eu fui apaixonado. E aí comecei a procurar uma maneira de, quero ganhar dinheiro com computador e internet, de alguma maneira eu vou trabalhar com isso. E foi quase literal, como ganhar dinheiro na internet. Por uma sorte do destino, apareceu ali Bitcoin, comecei a estudar, me aprofundar sobre o tema. Já tinha ouvido falar antes na Campus Party, mas não tinha dado muita atenção, achei que era uma moedinha de internet, uma coisa ali aleatória qualquer. E aí fui mais a fundo, fiz um cadastro, uma corretora, depositei uma fração de reais ali, R$50 na época. Voltei um mês depois, vi que aqueles R$50 valiam mais de 55 e achei surpreendente, uma alta de 10% em poucos dias, para mim achei incrível. Falei, poxa, tivesse vendido um caminhão aí do meu pai, a gente já tinha pagado as contas quase aqui, né? E aí resolvi que eu ia aprender um pouco mais sobre isso. Procurei fóruns, na época era muito difícil de conteúdo, né?
Hoje aí tem CoinTimes, tem Portal do Bitcoin, Cointelegraph, tem várias mídias especializadas de cripto hoje. Na época, 2013 e 2014, era bem difícil. Então, fui para fóruns mesmo. E aí tinha um grupo do Facebook chamado Bitcoin Brasil. Na época, tinha mais de 3 mil membros, tá? Entrei ali, comecei a trocar ideia, entender, puxar assunto, descobrir como funciona e percebi que tinha um mercado ali. O pessoal negociava Bitcoin pelo grupo do Facebook. Então, basicamente, a pessoa criava um post, anunciava, olha, eu tenho aqui um Bitcoin, meu preço é tanto, você negociava por chat, eu passava a conta bancária, o cliente depositava, uma vez que você verificasse no banco, você enviava o Bitcoin para ele. E isso, para mim, foi mágico. Eu olhei para aquilo e falei, pô, tava tendo muito golpe na comunidade na época, né? Eu falei, vou usar meu perfil do Facebook oficial, o cara vai ver a foto aqui da minha mãe, da minha namorada, do meu cachorro, enfim, vai confiar em mim, vai fazer negócio comigo. E dito e feito, comecei a anunciar no grupo, falou, olha, eu tenho Bitcoin, meu preço é esse e tal. Os clientes começaram a surgir, aquilo começou a crescer e logo eu tinha uma carteira de cliente aí de mais de 200 clientes que compravam comigo de forma recorrente, né? E aí teve um momento que eu comecei a falar não, porque eu não tinha capital de giro pré-depositado nas corretoras. Onde eu ganhava dinheiro era velocidade. Na época, quando eu depositava em uma corretora no Brasil, levava 3, 4 dias para o dinheiro cair na conta da corretora para ela liberar o saldo virtual, o saldo gráfico, para que eu pudesse comprar o Bitcoin propriamente. E quando o cara negociava comigo no Facebook, era 15 minutos. Depositou, caiu, recebeu. Essa era a vantagem que eu tinha do P2P, por isso que o cliente vinha comprar e vender comigo. Quando eu comecei a falar não, porque faltou capital de giro, eu fui procurar alternativa. O banco não ia me emprestar. Eu ainda estava serasado ali numa situação financeira bem ruim. E aí descobri uma plataforma na época, hoje não existe mais, chamava BTC Jam. Era um empréstimo peer-to-peer global em Bitcoin. Então, basicamente, eu anunciava um pedido, olha, eu quero aqui $10 mil em Bitcoin, ou um Bitcoin, ou 10 mil reais, você escolhia a moeda que você queria travar a dívida, né? E também escolhia o juro sugerido para aquela operação. Uma vez que você anunciava aquele pedido de empréstimo, as pessoas do mundo todo, japonês, indiano, chinês, americano, europeu, enfim, podiam investir frações de Bitcoin naquele pedido. Aí você ativava aquela dívida, usava no seu dia a dia, final do mês eu recomprava os Bitcoins e pagava o empréstimo com juros. E foi daí que eu comecei a ter capital de giro para aumentar a minha carteira de cliente. E a carteira de cliente dessa negociação P2P foi o meu aporte como empreendedor ali, junto com o Guto e outros sócios, na Foxbit. Então, a Foxbit, ela nasceu com essa minha carteira de cliente inicial ali do P2P. E até é curioso a forma como a Foxbit foi fundada, né? Eu falei com mais de 70 caras para investir na Foxbit na época. A maioria era clientes da Foxbit, clientes meu ali na pessoa física, né? E aí, 2 malucos toparam e a gente deu prosseguimento no negócio. Mas tudo foi montado pelo Facebook, Hangout, Skype, contrato social, rodovia, correio. E a Foxbit nasceu descentralizada e distribuída desde a sua origem, cada sócio em uma cidade. Tá? E aí, na época, eu ali com o Guto Schiavon, a gente coordenava o back-office da plataforma. Em vez de eu vender para os clientes, eu aloquei esses clientes dentro da plataforma para que eles comprassem e vendessem entre si, e aí a gente fizesse essa intermediação, né? Então essa é a origem da Foxbit. O negócio veio crescendo, tivemos aí anos bem intensos, né? 2015, 16 e 17, principalmente. Em 17, sozinho, a gente negociou 3,5 bilhões de reais naquele ano, e foi o primeiro grande pico que a gente pegou do Bitcoin. Então, naquele ano, o Bitcoin saiu de 3 mil reais em janeiro para 70 mil reais em dezembro. Porém, um ano depois, a gente teve uma devolução desse ganho, né? Então, ele saiu de 70 mil em dezembro de 17 para 13 mil em dezembro de 18, dezembro de 19, desculpa. Então, realmente teve uma queda aí brutal em um período curto de tempo. A maior parte da queda aconteceu naquele segundo, entre o segundo e o terceiro trimestre de 2018. Ali foi a maior parte, e a gente aí teve bastante dor no negócio naquele momento, né? A gente chegou a ter 90 pessoas na Foxbit, e depois, em 2019, a gente foi a 23. Né? Então, a gente passou por alguns momentos aí bem duros,
2020 o mercado voltou realmente a crescer com força, em volume, em demanda, e 21 surpreendente, né? Recorde de preço novamente, Bitcoin chegou aí a 66 mil dólares, 370 mil reais aproximadamente na Foxbit, e só em 2021 a gente teve mais de 250 mil novos CPFs, de novos clientes na plataforma, né? Então a gente está num momento bem intenso e uma experiência muito boa novamente e muito mais maduro, né, do que foi no passado. Ali já é uma empresa indo aí para o seu 8º ano, né? Uhum. Legal. Ô João, só para atualizar, para fechar esse número que você acabou de falar, quantos clientes hoje você tem ativos? Eu não sei como é que é a classificação de ativos que operou, vamos dizer assim, nos últimos meses, último mês, ou que tenha realmente algum saldo. Só para a gente traduzir o número, e você, não sei se a gente consegue traduzir, por exemplo, participação de mercado no Brasil, como é que está, se você puder trazer mais números para a gente conhecer um pouco mais a companhia Foxbit, né? Tá. A Foxbit tem hoje cerca de 15% de market share no Brasil. É um mercado que está bem espalhado, bem dinâmico. A gente cresceu muito, principalmente em varejo, né? Pessoa física em geral. A gente tem uma mesa de OTC que atende o atacado e grandes compradores, vendedores, enfim. E hoje a gente tem... essa métrica de clientes ativos varia, né? De startup para startup, mas vamos falar de cliente com saldo. Hoje a gente está encostando nos 350 mil clientes com saldo acima de R$1 dentro da plataforma, né? E o ticket médio de um depósito novo de um cliente é em torno de R$2.500. Então essa é a média de um novo cliente que ele vai comprar uma fração em Bitcoin. Até importante essa situação, né? Hoje você não precisa comprar um Bitcoin inteiro, tá? Um Bitcoin inteiro, nesse momento, está em torno de R$170 mil. Mas você pode comprar a partir de R$10 na Foxbit. Então você faz um Pix ali de R$10 em 5 segundos, o Pix está na sua conta e você já pode dar sua ordem de compra e ter uma fraçãozinha, uma exposição ao universo de criptomoedas. Uhum, tá bom. Depois a gente fala um pouco mais da Foxbit, mas eu queria entrar um pouco na parte dos ativos em si, né? Mas a gente tem um desempenho muito forte quando a gente olha para acumular os últimos 12 meses, 18 meses. O ano 2020, como você falou, foi bom. O ano 2021 também tá mais volátil, mas continua um ano bom também. Mas como é que essa relação, tanto com a expectativa dos preços, né, e também como isso afeta também o dia a dia da companhia? Como você falou lá no passado, trouxe uma volatilidade também para a companhia. Hoje você provavelmente já está, né, eu acho que também reconhecendo, é uma empresa mais madura, já passou por outras oscilações, enfim. Como é que é essa relação, né? Vocês têm alguma expectativa? Quais são as expectativas em relação ao preço dos desativos e também a perpetuidade da própria companhia, né? Como isso se conversa hoje mais em dia, né? Legal. A demanda de clientes é proporcional à alta do Bitcoin, né? Então, assim, quando o Bitcoin está em topo histórico, a gente aqui tá com 5 mil, 6 mil novas contas dia. É até curioso, né? Agora que o mercado deu uma baixada, a gente tem uma média de 1.000 novas contas dia, enquanto o mercado estava em 370 mil reais, a gente estava batendo 5 mil contas dia. Então, essa previsibilidade de receita, ela hoje é muito dependente ainda da vol do Bitcoin. E é uma coisa que a gente está abrangendo e atacando agora para poder corrigir, né? Porque depender da vol de cripto não é legal para o negócio. A previsibilidade é importante. Hoje a Foxbit é uma empresa muito mais madura e saudável. Sim. Acho que também, olhando para o universo de mercado financeiro, a nosso resultado por funcionário talvez seja... se não maior, está no top 10 aí, com certeza, de lucratividade. A gente é uma empresa que focou muito em automatização, tá? E hoje a gente está chegando em 50 pessoas, porém, com tudo automatizado. Para você ter uma ideia, em 2017, quando a gente chegou lá com 90 pessoas, 90 funcionários, né? A gente chegou a ter 12 pessoas para fazer a operação bancária. Basicamente, fazia o cara crachar. Ele logava de forma manual no Bradescão da vida, olhava o extrato, verificava o depósito, ia na plataforma, dava o cash-in. Cara, já era. Hoje isso é tudo automático, tudo via API. O pessoal do meu financeiro é piloto de avião, coloca a mão quando realmente
tem alguma necessidade, alguma situação atípica, mas todo o processo de cash in, cash out funciona ali com bastante velocidade e automatizado. Então, de 12 pessoas, a gente precisa de 3 para ficar olhando o piloto de avião. Então, só para ter uma ideia de uma área específica de eficiência, entre outras áreas que a gente modificou bastante e gastou muita energia e recurso para otimizar, né? Então, o foco aqui é ser escalável ao máximo e realmente entregar valor para o cliente, né? E a escalabilidade nos permite cobrar menos, né? Então, no curto prazo, aí, as taxas que já são baixas quando você compara aos outros concorrentes, elas já estão reduzindo e vão reduzir ainda mais esse ano, sem dúvida alguma, né? Tá. Não, eu ia perguntar justamente isso, se você puder reforçar aqui um pouco, justamente assim, quais são os diferenciais da plataforma, da Exchange, em relação aos concorrentes, né? O que você vê? E se você quiser já aproveitar também, falar um pouco dos próximos passos, enfim, a gente sempre procura aqui algum furo, né? Então, tem alguma novidade que você puder contar também para a gente? Mas quais são os principais diferenciais aí em relação às outras plataformas que a gente tem aqui no Brasil ou até mesmo outras espalhadas aí pelo mundo, né? A gente já está chegando aí está chegando em 20 ativos listados lá para o Foxbit. A gente está trabalhando aí em novas listagens, então tem mantido uma média nos últimos 3 meses aí de um novo ativo listado por semana. A gente tem ouvido bastante a comunidade e tem lançado novas intermediações. A gente está olhando para um mercado de tokenização. Então, blockchain do Bitcoin ele abriu um leque de oportunidades em coisas que antes eram difíceis ou inalcançáveis ao público em geral. Então, por exemplo, eu não posso ter uma laje na Faria Lima, mas a tokenização me permite que eu compre 1 metro quadrado dessa laje na Faria Lima. E surfa a valorização daquele metro quadrado e também dividendos em relação ao aluguel daquela laje alugada, né? Então, assim, isso é muito mais eficiente do que um fundo, muito mais barato e logo é o tipo de opção que a gente vai ter na mesa, né? Você vai poder tradear ali na plataforma 1 metro quadrado de determinado ambiente, determinado local. Além de outras coisas, mercado de energia, mercado de arte, NFT, tem bastante coisa que a gente está olhando. No curto prazo, a gente vai seguir nos lançamentos de novos ativos, então está previsto aí mais 4 ativos aí ao longo dos próximos 60 dias, e a gente vai seguir aumentando esse portfólio. Também estou olhando aí para um produto de lending, empréstimos com garantia cripto. A gente lançou uma parceria com a Rispar, onde você, caso precise de reais e tem Bitcoin, você não precisa se desfazer do seu Bitcoin. Então você aloca o seu Bitcoin em garantia e solicita reais em cima daquela garantia. Tá? Paga as parcelas mensais, pagou as parcelas, reaver aquele ativo. É quase como se fosse uma penhora, né? Então, assim, esses produtos financeiros, eles estão eclodindo agora. Tem muita coisa nova acontecendo. Algumas a gente ainda não pode trabalhar por questões regulatórias, mas outros sim, a gente está permitido inovar e a gente está trabalhando firme para poder trazer alguns produtos que o mercado é mais sensível, que tem mais apetite, mais interesse, né? Tá ótimo. Ô João, quando a gente fala de outros mercados, né? Você falou de outras moedas, mas, por exemplo, só para exemplificar, né? E para deixar mais detalhes, por exemplo, o mercado de NFTs. Se você puder explicar em poucas palavras, resumir o que é, mas para a companhia, para a Foxbit, você acha que esse mercado ou outros, se tiver um outro exemplo, você acha que isso pode ser game changer no sentido assim da empresa, no sentido assim, hoje é R$0 de receita, mas acho que pode representar 10% daqui 2, 5 anos, depois virar 10%, 20%, 30%, ou seja, vocês provavelmente daqui pouco tempo vocês já vão ter outras fontes de receita, outros ativos, enfim, acho que até para perpetuidade do negócio. Então a pergunta em duas, né, assim, ou esse mercado, se eu puder explicar NFT, e se realmente isso pode ser um potencial gerador de receitas para a própria companhia como um todo, né? Ou seja, ser realmente representativo na companhia. Legal. Um produto que a gente vai listar em breve é empréstimos, né? Então, você alocar o seu Bitcoin
ou o seu ativo e receber um juros anual em cima dele. Tá? Então, uma renda passiva em cima daquele ativo. Esse é um produto que me brilha os olhos. Assim, o que eu estou vendo no mundo todo é corretora de criptomoeda buscando não necessariamente seria a palavra, mas elas estão se tornando uma espécie de banco 2.0. Tá? Então, esse é um caminho que me brilha o olho, me chama a atenção, e eu acredito que nos próximos 2 anos, mais de 50% da receita da Foxbit vai vir proveniente desse tipo de produto, tá? de renda passiva em criptomoeda. É algo que a gente está colocando bastante energia e aprendendo para startar logo. Posso interromper, porque é um assunto que eu não conhecia e achei muito interessante. A gente conhece, acho que, relativamente bem o mercado de capitais, o mercado de ações, tem essa parte de aluguel. Vai funcionar mais ou menos da mesma forma? Se puder já aproveitar e falar um pouco mais sobre isso, em relação, você vai poder alugar e vender também como um BTC de ações? Como é que vai funcionar? Quais são os objetivos? Até falar um pouco mais de detalhes de taxas, o que vocês estão estimando? Fora do Brasil, esse é um produto bem comum, tá? Então, você tem plataformas que trabalham com alavancagem, então você pode alocar o seu Bitcoin para outras pessoas que estão tomando risco e receber juros por isso. Tá. Tem alguns outros tipos de modalidade de empréstimos mais passivos, podemos assim dizer, tá? E também você gerar reais ou dólares em cima daquela criptomoeda alocada e pagar uns juros por aquilo. Então, você não desfaz do ativo, mas pode trabalhar com aquele capital, né? Então, por exemplo, tem alguns bancos digitais no Brasil hoje que você tem 100 mil reais em ações e você tem ali uma linha de crédito de 50, 70 mil reais pré-aprovada disponível em cima dessa garantia das ações. Esse é um tipo de produto que, com certeza, a gente vai ter no ar em algum momento dos próximos 2 anos. Aí eu prefiro não dar uma data muito curta, mas é algo que a gente vai estar trabalhando, além de algumas modalidades de empréstimo, onde você aloca o seu Bitcoin e recebe ali 0,5% anual, enfim, 0,25% anual, 1% anual, dependendo da modalidade escolhida, do tempo, do prazo, do lock do ativo, e a gente vai poder trabalhar com aquele ativo em diversas operações financeiras. Por exemplo, uma operação que tem sido bastante interessante no mercado recentemente é o mercado de futuros. Basicamente, você vende Bitcoin futuro, compra spot e vende futuro. Tá? Esse é um mercado que está crescendo bastante. Hoje ele está tendo uma média de 6, 7% anual em dólar de rentabilidade. Então, cara, se você não quer se expor ao Bitcoin, mas tem dólares alocado e quer ter uma renda passiva nisso, pega esses dólares, compra Bitcoin, escolhe uma corretora confiável que trabalha com o mercado de futuros, vende, shorta esse Bitcoin no futuro a 6, 7% anual ali de yield anual e pronto, 6% em dólar na cabeça. Entendeu? Esse tipo de mercado está acontecendo. Esse ano chegou a ter operações de futuro com mais de 15% de yield anual. Caiu com a queda do Bitcoin, essa boca espremeu um pouquinho, né? Mas ainda é um mercado interessante, principalmente quem está buscando rentabilidade em dólar. Então, eu adoraria e não vejo a hora de poder oferecer um tipo de produto desse dentro da Foxbit, né? Para que você aloque o seu capital e a gente vai trabalhar essas operações, entre outras operações que chamam a atenção aqui no nosso mercado, né? Tá. Bem curioso, né? Vamos aguardar aqui, ansioso pelas novidades. Ô, João, só para a gente falar de um assunto aqui completamente diferente, mas aí a gente tem um movimento mundial em relação às famosas ESGs, né? O famoso assunto social, ambiental de governança. E tem algumas críticas em relação a parte de mineração, né? A parte de consumo de energia do próprio Bitcoin. Só para entender assim, acho que a questão não é nem saber se essa é uma informação boa ou ruim, a gente pode deixar para outro fórum. Mas olhando para o Bitcoin principalmente, ou para as criptomoedas, isso pode ter algum impacto negativo ou até mesmo algum impacto positivo, né, no sentido de aumentar custos, enfim, você ter realmente algum impacto no mercado, né, porque a gente vê notícias e diversas opiniões, mas nada melhor do que uma opinião de um especialista no setor, né? Sim.
A gente teve um tweet do Elon Musk focado nesse ataque ao ecossistema de Bitcoin, que ele dizia que o ecossistema de Bitcoin não é verde, não é muito verde, né? Então, ele usa muita energia proveniente de minas de carvão, de processos aí que são ruins à natureza. Entre outro ataque que rolou recentemente foi o governo chinês que coibiu as mineradoras de Bitcoin que atuavam no país. O que está acontecendo? Muitos mineradores desligaram as máquinas e estão migrando de países, diversificando realmente, saindo ali da China e indo para outros países que são mais amigáveis. E isso, no curto prazo, criou uma série de notícias ali que atrapalharam e atingiram diretamente o preço do Bitcoin. Então, desde maio, a gente enfrentou uma queda aí superior a 40% no preço, relacionado ao topo que foi atingido ali. Mas para o longo prazo nada muda, os fundamentos do Bitcoin seguem sólidos, e uma das grandes críticas que existiam ao Bitcoin era justamente a concentração da mineração na China. Então, o fato do governo chinês ter atuado contra os mineradores e eles estarem se realocando no mundo todo, diversificando aonde as máquinas estão posicionadas, é ótima para o mercado de Bitcoin no longo prazo, tá? Porque você atua diretamente na maior crítica que existia ao ecossistema há um ano atrás, que era justamente a concentração chinesa de hash rate de mineração de Bitcoin, tá? Em relação à energia do Bitcoin, saiu alguns estudos até focados ali em responder ao tweet do Elon Musk, onde apontaram que 57% das mineradoras utilizam energias renováveis. Então, o ecossistema ele é muito mais verde do que aparenta. E, em muitos casos, utiliza energia que seria desperdiçada. Então, é uma energia que foi gerada, mas não teria uso. Então, basicamente, ela está à disposição ali, e que bom que surgiu uma tecnologia como a do Bitcoin que possa aproveitar essa energia que seria já desperdiçada, tá? Em comparação ao mercado financeiro em geral, a quantidade de energia que o Bitcoin utiliza é uma fração do todo, que é absolutamente insignificante. Tá? Quando você colocar aí o custo de energia de todos os servidores, de todos os bancos do mundo, todos os bancos centrais, todos os governos, todas as entidades relacionadas ao mercado financeiro, o custo de energia do Bitcoin é zero nada. Tá? E você tem um sistema financeiro totalmente paralelo ao legado que roda 24/7, sem um regulador orientando a rede, gerenciando a rede, sem uma entidade central, e há mais de 12 anos aí ininterruptos. Então, inclusive a China, né, a gente teve essa situação da China, o governo chinês atacando os mineradores e tal. Isso não é novo para quem é entusiasta de Bitcoin. A gente tem 3 a 4 notícias dessas ao ano, desde 2012, pelo menos. Então, quando fala alguma coisa, a China falou do BTC, a China baniu, a China proibiu, a China... Cara, todo ano eu ouço isso, desde 2012, então, mais uma para a história, né? Então, tem até um site que qualifica às vezes que o Bitcoin morreu perante a mídia, né? Exato. E aí já superou ali mais de 400 notícias, 400 vezes que o Bitcoin morreu ao longo da história dele. Então, ele é muito antifrágil e segue aí evoluindo. Esse ataque à mineração e a descentralização no longo prazo é maravilhosa para o ecossistema. Então, os mineradores agora estão no processo de realocação mesmo. Então, o hash rate da rede diminuiu, tá? A gente está em torno aí de 40%, 50% do topo do hash rate. Então, muito semelhante até ao próprio preço do Bitcoin, né? Mas nos próximos 60 dias, esses mineradores já vão ter religado essas máquinas, já estão religando, já estão finalizando ali as instalações e realocando esse hash rate ao Bitcoin novamente. Então, ainda estou otimista com o preço do Bitcoin para 2021. Acredito sim que $100 mil é logo ali. A gente está em um momento muito importante relacionado ao preço. Tá, essa faixa ali de 30 até $40 mil ainda é uma incerteza muito grande. Então, o Bitcoin rompeu os 30. Ele tem sim uma chance alta de ir aos 20 mil. Assim como rompeu os $42 mil, a gente pode retomar a alta com muita força. Tá? Onde o Bitcoin pode superar $42 mil em uma semana e 15 dias depois
está batendo aí novos recordes de preço, novo topo histórico, tá? Então a gente está num momento de incerteza. Sim. Se você não tem Bitcoin, não está posicionado, recomendo cautela, aguarda, analisa, espera para ver para onde vai a direção do mercado. Se você já tem Bitcoin, está preocupado, cara, você vai precisar do dinheiro no curto prazo, como é que está a sua realidade financeira, quanto isso representa do seu portfólio, são perguntas aí que são importantes de serem respondidas. Então, a recomendação razoável é 3, 4, 5% do seu portfólio de investimentos alocado no universo de criptomoeda, é super saudável dentro da carteira. E se você está olhando aí para longo prazo, nada mudou. Tá? Daqui a 2, 3 anos, acredito fielmente que o Bitcoin vai estar muito acima do preço atual. Tá? Tá ótimo. Era essa justamente a minha pergunta, mas você já respondeu. Porque a gente teve notícias em algumas manchetes, né, como você falou aí, falando que Bitcoin morreu, mas algumas semanas atrás, alguns poucos meses atrás, tinham projeções não só de 100 mil, tinham projeções de 500 mil, até números maiores do que esses, né? E aí você realmente, não é a opinião necessariamente da Foxbit, mas você acredita que tem argumentos para a gente voltar a ter uma tendência de valorização e buscar esses patamares recordes aí? Sem dúvida. O Bitcoin tem uma situação curiosa, né? Porque ele é escasso, ele é limitado a 21 milhões de unidades. Então, a oferta é conhecida e regrada ali pelas leis da matemática, então ela é independente de opinião política, opinião de qualquer pessoa, as regras já estão pré-definidas. Então, a oferta é conhecida, o que não é conhecido é a demanda. E a demanda, a gente sofre picos de demanda. Volta e meia a gente tem essas situações. Aconteceu isso em 2017, aconteceu isso em janeiro de 21, e acredito que vai voltar a acontecer ao longo do tempo. Qual é o ponto? Cada vez tem menos bitcoins disponíveis para negociação nas corretoras. Se você olhar nessa queda, a gente tem dados para analisar, e aí legal, porque o Bitcoin é 100% transparente e público, tá? O blockchain é totalmente aberto. E aí você vai analisar as carteiras antigas dos holders, as carteiras que têm mais bitcoins parados, né? Elas aumentaram a alocação de posição. A quantidade de bitcoin alocada nessas carteiras, ela só está aumentando. E nessa queda que rolou de 50% em 2 meses, elas aumentaram muito, brutalmente. Isso são bitcoins que não vão entrar mais novamente para negociação no mercado tão logo. Tá? Então, você está falando de um ativo escasso que cada vez tem mais compradores e menos oferta daquele ativo no mercado. É explosivo isso, ainda mais quando a gente olha aí para o Fed imprimindo trilhões de dólares, o próprio governo brasileiro imprimindo bilhões de reais, entre outros governos, né? Então toda a situação que o Covid gerou resultou em intervenção na economia no mundo todo, né? E isso sim causa inflação, isso causa estresse, isso causa situações que vão atingir diretamente o público na ponta, né? Que é o pagador de impostos, né? Então, assim, ter Bitcoin também é uma maneira de você se proteger no longo prazo, tá? Você tem um ativo não confiscável, onde você detém a sua posse, você pode custodiar o seu Bitcoin de uma maneira que ele é teu, ele não está mais... ele não está... E mais legal, ele não tem domicílio bancário. Onde está o Bitcoin que eu tenho aqui? O que eu tenho é uma chave que dá acesso a esse Bitcoin. Essa chave pode ser copiada e ter várias delas espalhadas pelo mundo, e o Bitcoin não está mais localizado geograficamente em um país A ou país B. Ele está na internet, o que você tem é uma senha que dá acesso a gastar aqueles fundos. Então, a China baniu. Legal, muito bom, legal a opinião do governo chinês, mas eu vou pegar meu Bitcoin aqui e vender no Japão, que já tem regulamentação para esse mercado, e o governo japonês está super amigável a criptomoedas, entre outros países. Então, assim, essa é uma vantagem muito grande, essa portabilidade do ativo, essa falta de domicílio bancário, são coisas muito positivas em relação ao Bitcoin. Tá? Então, para o longo prazo, se você quer ter um ativo antifrágil e com uma liberdade de escolha, uma liberdade transacional na sua carteira, considerar alocar ali 3% do seu portfólio de investimento é uma grande sacada. E assim, acho que o mais arriscado, principalmente os investidores aí de longo prazo, o mais arriscado é não ter Bitcoin. Tá?
Muito mais arriscado do que ter é não ter. Tá? A gente está falando de um ativo escasso e a demanda ela pode ser explosiva a qualquer momento. Tá? E a oferta, essa é lei da matemática, não tem como modificar ali a bel prazer de alguém. Uhum. Ô, João, só para a gente falar um pouquinho também sobre outras criptos, né? Em algum momento, só para a gente falar um pouco do mercado, né? Em algum momento a gente vai ter um novo Bitcoin, não estou falando nem pela utilização, mas assim, o mercado, em termos de valor de mercado, o Bitcoin representa grande parte da negociação mundial. A gente vai ter, em algum momento, uma outra criptomoeda tão representativa em termos de alocação como o Bitcoin hoje, ou o Bitcoin tende a realmente permanecer aí no seu reinado, né, isolado? Como é que a gente consegue ver isso daí? Olha, 80% da minha posição de investimentos em cripto é Bitcoin. Tá? Então, quando a gente olha para as outras, aí sim eu tenho a minha diversificação aqui dentro desse universo de criptomoedas, mas ainda assim 80% é Bitcoin. Muitas das criptos hoje elas são influenciadas diretamente pelo preço do Bitcoin. Algumas, em determinados momentos, se sobressaem, porque tem uma tecnologia diferente, algum update ali que evolui o código a outro patamar, e aí se distanciam do Bitcoin. Foi assim com o Ethereum esse ano, e entre outras, né? Mas o Bitcoin é rei nesse universo, assim, ele quem dita preço. Hoje ele é pouco menos de 50% do market cap total de criptomoedas, mas dentro da minha carteira ele é superior a 80%, tá? Porque no longo prazo, se tratando de um ativo escasso com a liquidez que tem dentro desse ecossistema, ninguém chegou perto do Bitcoin. Tá? O efeito de rede que ele criou, então você pode até não achar ali uma bolsa de criptomoedas, um P2P que aceite Litecoin em determinado país, mas de Bitcoin, com certeza você vai ter. Quando se fala de criptomoeda, Bitcoin tem liquidez global em qualquer país do mundo que você for passear, enfim, for se aventurar, você vai conseguir achar ali algum comprador e vendedor para Bitcoin. Então, para mim, isso é importante. Esse efeito de rede e essa liquidez global é algo que é atrativo e importante dentro da minha carteira. Mas eu tenho Ether, eu tenho Litecoin, eu tenho DOT, eu tenho outros ativos aí, até a gente listou alguns deles aqui na Foxbit. Eu não costumo... eu falo assim, que na Foxbit eu não vou listar o que eu não compro, tá? Então, se está listado na Foxbit, eu tenho alguma posição na minha carteira. Então, eu não vendo o que eu não compro e levo isso muito a sério. A gente já segue à risca isso há 8 anos e tem funcionado muito bem. E depois a gente vai ligar para os funcionários aí também, para a Foxbit, né? Todos têm que ter uma participação aí das criptos nas suas carteiras aí, né? Sem dúvida, acho que é importante que tenha ao menos alguma exposição ali, até para saber utilizar, saber transacionar, movimentar de carteira A para B. Recomendo essa experiência para todo mundo, tá? Você pode ser o cara mais hater do mundo em relação ao Bitcoin, não gosto, não quero, tá? Mas, cara, usa. Só uma vez. Compra, saca de uma carteira A, saca para carteira B, vende para dólar, vende para real, faz essa função para você entender que você está diante de um ecossistema financeiro totalmente novo e o quanto isso vai mudar o mundo nos próximos 10 anos, tá? Sim. Não, essa inclusive é a minha opinião, que acho que grande parte do que a gente critica, não só Bitcoin, mas a gente critica porque a gente não conhece, né? Então, grande parte é desconhecimento, né? Realmente, eu falo para todo mundo que você tenha R$1, mas abra uma conta, né? Entenda, né, o movimento, a relação, né, a operacionalização. Acho que é muito importante. Mas só para terminar, João, quais são os próximos passos não posso deixar de fazer essa pergunta também. Quais são os próximos passos da Foxbit? E uma pergunta que hoje é bastante comum, né? Se tem possibilidade de algum IPO aí em algum momento, né, da Foxbit. Boa, perfeito. Cara, o nosso próximo passo é diversificar a plataforma. Hoje o que acontece? Tem cliente que liga para mim e fala, cara, tô rico, comprei Bitcoin aqui, valorizou, estou muito exposto dentro da minha carteira, aqueles 3% ali se tornaram 30%, e eu quero diversificar novamente. Para mim tá puxado
e manter somente no ecossistema de criptomoeda. E aí hoje, pô, esse cara vende o ativo na Foxbit, eu faço essa intermediação para ele, mas ele saca os reais e volta para o sistema financeiro tradicional. Então, assim, nosso objetivo como Foxbit é cobrir essas demandas. Então, eu quero ter um fundo para que ele possa investir, eu quero ter ações, eu quero ter produtos de renda fixa e variável para ele poder diversificar. Então, assim, pô, estou falando de uma carteira de quase 1 milhão de clientes, né? Então, crescendo muito rápido, vai atingir 1 milhão esse ano, acredito. E esses clientes, eles estão carentes de produtos financeiros. Obviamente, a gente sempre vai prezar por produtos relacionados a criptomoedas, mas eu quero que ele tenha uma conta bancária dentro do meu ecossistema, uma maneira de investir os seus reais ali, que ele está voltando um pouco do mundo cripto para ter uma renda passiva, entre outros. Então, assim, a gente está atuando para diversificar todas as opções que o cliente possa participar ali dentro do ecossistema da Foxbit, né? Sem precisar buscar um concorrente aí, ou mesmo um banco, uma instituição financeira legada para cuidar do patrimônio dele. E, pô, assim, a IPO é um sonho de longo prazo, né? Acho que a gente está, nesse momento, falando aí com diversos fundos e mais focados no curto prazo. Acho que a gente ainda tem muito para entregar e muito valor para gerar aqui para os clientes, para realmente provar o modelo de negócio a fundo antes da gente ir para a bolsa, né? Assim, eu não quero... É aquela história, eu não vendo o que eu não compro. Então, eu quero entregar algo muito bacana, muito legal, para que as pessoas possam investir em mim. E eu sei que eu ainda tenho uma construção. A Foxbit ainda é uma empresa jovem e ainda tem alguns passos a ser dados. Se porventura isso acontecer mais rápido do que eu imagino, vai ser bem-vindo, óbvio, vai ser legal. Mas isso vai significar que eu também estou pronto, que eu estou confortável com o produto que eu tenho em casa. E nesse momento eu ainda acredito que a gente tem bastante coisa para evoluir. E a gente está focado e falado com alguns fundos aí para uma rodada de curto prazo grande que vai dar fôlego para a gente aí pensar em um IPO lá para frente, né? A gente está em um momento bacana financeiramente, 2021 foi brilhante, eu não posso reclamar, assim, foi um momento bem importante, né? E a Foxbit, ela é bootstrap total, né? Então, a gente sempre reinvestiu os recursos da empresa, o lucro, e sempre buscou dar lucro. A Foxbit é uma empresa que dá lucro desde o D0, tá? Então, a gente vai seguir trabalhando com esse objetivo e cobrindo ali todos os pontos e melhorando, entregando maior valor para o nosso cliente. Muito bom. Muito bom, João. A gente passou muito rápido o nosso bate-papo aqui, nosso encontro. Muito obrigado pela disponibilidade, né? As portas estão abertas aqui da BMC também, da BMC Talks, nosso programa. Aproveitar para agradecer todos os funcionários aí da Foxbit, sempre muito atenciosos. E deixar também espaço aqui para você deixar as suas considerações finais, né? Seja muito bem-vindo e em toda hora que precisar aqui, você tem as portas abertas. Boa, muito obrigado aí pelo convite, foi um prazer participar. É importante frisar para o pessoal, né, que eu falei das minhas dívidas no começo, eu paguei tudo lá em 2016, tá? Então estou zerado, não devo nada para ninguém. Negociei, né, claro, óbvio, mas... enfim, Bitcoin, devo muito a esse universo de criptomoedas, aprendi muito e a origem de tudo, na verdade, eu tenho que agradecer ao cara que me deu calote lá atrás, lá que me fez procurar uma alternativa aos caminhões e estou aqui hoje podendo ter esse papo tão legal e mostrando que dá para fazer, cara, acredita, você não precisa estar em um grande centro para empreender. Aqui tem uma prova, foi totalmente digital, descentralizado, distribuído. Sim. E funcionou. Tá? Então, é isso. Obrigado. Quem quiser me tirar alguma dúvida, me procurar nas redes sociais, fique à vontade. Só pesquisar pelo meu nome aí, João Canhada, ou própria Foxbit. Manda sua dúvida, estou à disposição para auxiliar. Excelente. Muito obrigado, João. Muito gentil e até uma próxima. Boa noite. Valeu. É isso aí, pessoal. A gente esteve aqui com o João Canhada, muito legal a história, não só da Foxbit, mas também a história pessoal do João, história sobre
criptomoedas, sobre Bitcoin, mas também uma história de empreendedorismo que vale muito a pena acompanhar, né? Adicione aí o João nas redes sociais. A gente está sempre aqui toda quinta-feira no nosso BMC Talks para falar sobre todas as histórias, principalmente de empreendedores, gestores, pessoas que estão transformando esse nosso Brasil, né? Com muita tecnologia, muita informação, realmente querendo construir uma nova geração de investidores, tá bom? Então mandem sugestões de nomes, a gente está toda quinta-feira aqui, você lembrando pode acompanhar também pela sua plataforma de podcast preferida. É só procurar BMC Talks, toda quinta-feira tem o nosso programa novo, tá bom? Para escutar quantas vezes você quiser. Tenha um ótimo final de semana e a gente se vê aqui na quinta-feira, às 6 horas, na BMC News. Até mais. Tchau!